Se você ganha R$ 10.000 por mês, você pode economizar até R$ 3.960 no seu imposto de renda esse ano. Se você ganha R$ 20.000 por mês, por exemplo, você pode economizar até R$ 7.920. Quer saber como é que isso funciona? Eu vou mostrar nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Cândido, eu sou sócio na Casa Capital, esse escritório aqui que é credenciado e parceiro do BTG Pactual. Nós temos uma custódia de mais de R$ 1 bilhão em investimentos conosco. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer essa economia aí no seu imposto de renda esse ano. Então, se você está assistindo esse vídeo em outro lugar que não é o YouTube, clica no link aqui embaixo para você assistir o vídeo completo lá no YouTube. Já você que está aqui já no YouTube, vamos falar sobre como fazer essa economia aí na declaração de imposto de renda. Basicamente, o funcionamento desse processo para você ter essa economia é mais uma dedução que a gente vai fazer lá no seu imposto de renda. Não tem várias deduções lá no seu imposto de renda quando você vai fazer... seu contador não coloca lá os dependentes, coloca seus gastos com despesa de saúde, coloca lá despesas com educação, né? Todos esses gastos, essas despesas são dedutíveis lá, né, na sua base de cálculo do seu imposto de renda. E existe um investimento, que são os investimentos em previdência privada, especificamente o tipo PGBL, que o seu contador, lá na sua declaração de renda, ele pode lançar lá como uma dedução. E a gente vai ver que você pode deduzir até 12% da sua base de cálculo lá do seu imposto de renda. Então, é uma possibilidade de uma grande economia para você. E, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo um bom investimento que pode, inclusive, funcionar como uma boa ferramenta para um planejamento financeiro em relação à sua aposentadoria, né? Em relação à realização de sonhos de longo prazo, né? A acumulação de patrimônio. A gente vai ver que a Previdência tem várias vantagens em relação a isso, principalmente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e vou te mostrar uma simulação para você ver como é que funciona isso, né? Quais são os valores aqui. Compartilhar da tela aqui. Isso aqui é minha plataforma de assessor aqui no BTG Pactual, né? Então eu entro aqui na conta do meu cliente, aqui eu tenho um simulador do imposto de renda que a gente pode fazer com a renda, que se a gente considerar, por exemplo, aqueles valores que eu falei no início do vídeo, por exemplo, R$ 10.000, e aqui é interessante que a gente pode já colocar as deduções que você tem com despesa mensal com saúde, com despesa de educação, o número de dependentes, né? A gente já consegue fazer uma simulação bem realista através da plataforma aqui. Nesse caso, como estou falando de modo geral aqui, não é nenhum caso específico de um cliente, eu vou fazer aqui com apenas o valor. Eu coloquei R$ 10.000 de renda bruta mensal, tá? Então, vou colocar aqui simular, ele já vai nos mostrar os valores aqui. Nesse caso de uma renda mensal de R$ 10.000, a gente está falando de uma renda bruta anual de R$ 120.000. Qual que é o valor que você precisa para obter o benefício máximo, né? É lógico que você pode fazer um aporte menor, mas para você ter esse benefício máximo dos 12%, né, é justamente o valor de 12% sobre a sua base de cálculo. Então você teria que aportar, montar uma previdência privada, que é muito simples para fazer, a gente consegue fazer em um dia, isso aí em algumas horas, na verdade, em alguns minutos, né? A gente faz e em algumas horas já fica aprovado lá na sua conta do BTG. Então você faria o aporte de R$ 14.400 numa previdência PGBL. Lembrando que esse valor ele pode ser dividido em várias vezes, assim, você pode ir fazendo, dividir nos próximos 4 meses e tal, né? Mas lembrando que esses aportes eles precisam ser feitos todos dentro do ano que vai ser do ano daquela renda que vai ser deduzida lá, né? Então, se você
que é deduzida a sua base de cálculo da sua renda de 2022, de 2023, você precisa fazer até o final de dezembro, né? Tem que ser dentro do ano. Então, nesse caso aqui, ele está simulando, olha, uma renda bruta de R$120 mil, com um aporte de 14.400. Aqui, essas seriam as deduções, né, dos 12%. Então, chegaria no imposto devido, né, de 19 mil, caso você não fizesse esse investimento, de 19.833,99. Caso você faça o aporte dos 14.400 na Previdência PGBL, esse imposto devido ele cai para 15.873,99, ou seja, você teria essa economia de R$ 3.960. Lembrando que isso é esse valor, né, que você aplicou aqui de 14.400, se a gente fizesse um cálculo de projeção, né, da rentabilidade da sua previdência, além de você estar economizando, né, com o seu imposto de renda, esse valor passa a render ali no investimento, né, num fundo de investimento dentro da sua previdência. Se a gente voltar aqui, por exemplo, fizer a simulação do valor de R$20 mil por mês, como eu mencionei no começo, vendo, esse benefício fiscal ele já fica em quase R$8 mil, né? Então perceba que é uma grande vantagem que muito pouca gente utiliza. Muitas pessoas até sabem dessa possibilidade de fazer esse investimento numa previdência PGBL e para ter esse benefício, né? Mas muita gente acaba esquecendo, acaba deixando para a última hora, para o final do ano, e aí às vezes passa o tempo, às vezes fica um valor muito alto para fazer o aporte e a pessoa acaba deixando e acaba não se beneficiando dessa possibilidade, né, dessa oportunidade de economia que a Receita Federal nos dá, certo? Bom, eu vou falar então, já pensando assim, né, a partir do momento que você entendeu que isso faz sentido para você, que você tem essa possibilidade de fazer um investimento, agora eu vou te explicar quais são as vantagens, né, desse investimento de previdência privada, para você entender também que esse investimento ele vai ser um bom investimento, né? Eu vou falar das vantagens e das desvantagens também, tá? Então, assim, muita gente tem preconceito com previdência privada, porque dois motivos principais. Primeiro, a previdência muitas vezes ela é mal utilizada, né? Muitas vezes os investimentos em previdência privada são feitos através dos bancos, normalmente com um gerente de conta, né? A função do gerente de conta não é ser um especialista em investimentos, então muita gente acaba fazendo besteira, né? Por exemplo, você colocar um PGBL, né, para um investimento de uma pessoa que não vai ter esse benefício, né? Nesse caso do PGBL, o que é a diferença dele com o VGBL, que é o outro tipo de previdência? A tributação do investimento, o imposto de renda sobre o rendimento do investimento, no caso do PGBL, ele incide sobre o total do patrimônio dentro da Previdência. Já o VGBL ele vai incidir apenas sobre o rendimento. Então essa é a grande diferença entre o PGBL e o VGBL. Então perceba que quando esse imposto de renda ele incide sobre o PGBL, sobre o patrimônio total, né, no caso do PGBL, sobre o patrimônio total, se ele vai ser um imposto maior, né, entre aspas ali, maior do que no caso do VGBL, que é só sobre o rendimento. Só que no PGBL faz sentido ser assim porque você está economizando ano a ano ali no seu imposto de renda anual. Então acaba compensando, porque esse valor que você economiza, ele fica investido, né? E ao longo do tempo
faz sentido, é uma grande vantagem você utilizar. Agora, o que exceder esses 12% da base de cálculo ali da sua renda anual, você deve aplicar em um VGBL e não no PGBL, porque você, a partir desses 12%, né, ou seja, o que exceder esses 12%, você deixa de ter esse benefício. E aí não faz sentido mais aplicar no PGBL. Passa a fazer sentido você aplicar no VGBL, porque justamente o VGBL vai ter o imposto de renda incidindo apenas sobre o rendimento, certo? Que vai ser muito menor. Então, essa utilização errada, né? Muitas vezes a pessoa fazer esse investimento, selecionar a tabela de imposto de renda errada para aquele caso, né? Seja regressiva ou progressiva, utilizar o tipo de previdência, de plano de previdência errado, seja PGBL ou VGBL, muitas vezes isso causam erros graves que fazem com que as pessoas às vezes tenham que resgatar, por exemplo, o investimento que fez num PGBL e aí vai pagar um imposto de renda sobre o patrimônio total e aí vai ficar muito caro, né? Essa pessoa pode até sair da previdência perdendo dinheiro. Então perceba que a previdência ela vai ter uma grande vantagem se utilizada da forma correta. Então, esse é o primeiro erro. Esse é o primeiro ponto que faz com que as pessoas tenham preconceito em relação à previdência. O segundo ponto é justamente os fundos que são utilizados para fazer as aplicações das previdências. A maioria dos fundos são horríveis, são porcarias, né? Então, a maioria dos fundos dos grandes bancos são porcarias porque eles colocam uma taxa de administração absurda, né? São taxas de administração absurdas. Muitas vezes são fundos passivos que investem apenas em renda fixa e te cobram uma taxa de administração lá de 2%, por exemplo. O que seria uma taxa de administração, às vezes, de um fundo de ações, né? De um gestor ativo ali que está inclusive participando de conselho administrativo das empresas, né, que é um investidor ativista às vezes. Então, assim, não faz sentido esses níveis de taxa de administração. Os bancos utilizam isso pela falta de educação financeira da maioria das pessoas do Brasil. Eles têm essa oportunidade, entre aspas, né, de explorar mesmo ali, de explorar a falta de conhecimento do investidor, né, do cliente, e ganham muito dinheiro com esses fundos de previdência. Se a gente pesquisar aqui, a gente consegue achar facilmente vários fundos, aqueles Brasil Prev da vida lá, que tem bilhões de reais investidos nos fundos, com taxas de administração altíssimas, e que por ter essa taxa de administração muito alta, e às vezes até taxa de performance, taxa de carregamento, um monte de taxas, eles vão corroendo o patrimônio ali do investidor e fazem com que a rentabilidade dos fundos fique, inclusive, tem muitos fundos que estão a 40% do CDI, rendendo com a rentabilidade de 40% do CDI, 50%, 60% do CDI, o que é ridículo, né? Um absurdo. Então, assim, esses dois fatores fazem com que as pessoas não saibam utilizar as previdências, não queiram utilizar a previdência privada. Mas a realidade é que a previdência, que os produtos de previdência privada, eles têm muitas vantagens, né? E aqui eu até peguei uma colinha aqui para mencionar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiro, essa questão, né? A primeira grande vantagem é justamente essa questão do planejamento tributário, como eu mencionei, do caso da dedução utilizando a previdência PGBL, que é possível você abater da base de cálculo do seu imposto de renda anual. Segundo, é a possibilidade de utilizar a tabela regressiva de imposto de renda. Essa tabela regressiva, quando a gente vai abrir o plano de previdência, né, eu seleciono lá para o cliente, né, no tipo do plano. Por exemplo, pode ser VGBL ou PGBL, e aí eu vou selecionar também o tipo de tabela de imposto de renda. Na tabela, se a gente utilizar a tabela regressiva, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tabela regressiva de imposto de previdência privada. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha só, aqui já tem, posso abrir essa imagem aqui que já vai
já vai ter aqui. Deixa eu abrir em uma nova guia. Beleza. Não, não é essa aqui. Essa aqui é a progressiva, eu quero a regressiva. Regressiva. Deixa eu pegar imagens. Aqui. Essa aqui é a tabela regressiva. Abrir em imagem nova guia. Dá um zoom. Beleza. Aqui você está vendo a tabela regressiva de imposto de renda da Previdência Privada, né? Perceba que até 2 anos o investimento, a alíquota que vai ser utilizada para a incidência do imposto de renda sobre, no caso do VGBL, sobre a rentabilidade da Previdência, e no caso do PGBL, sobre o patrimônio, e até 2 anos de 35%. Só que o que é a grande vantagem dessa tabela regressiva? É que depois aqui, ó, de 8 anos, depois de 10, acima de 10 anos, aqueles aportes que você fez na Previdência, né? A alíquota que vai incidir sobre o imposto de renda vai ser de 10% a partir de 10 anos. Essa aqui é a menor alíquota que existe sobre rentabilidade de investimentos financeiros no Brasil, tá? Então, por exemplo, se você pegar a alíquota de imposto de renda sobre ações, por exemplo, ou sobre fundos de ações, é 15%. Tá? Ela não abaixa de 15%. No caso, se você utilizar um fundo de ações dentro de uma previdência privada, ela vai cair acima de 10 anos para 10%. Então cai 5% aqui sobre a alíquota de imposto de renda. Então essa aqui já é uma grande vantagem de uma previdência privada. Próxima vantagem da previdência privada é a possibilidade de você programar aportes. Isso aqui é uma grande vantagem, principalmente para quem não tem disciplina financeira de fazer aportes mensais, né? Quem não tem esse hábito. A pessoa que não tem esse hábito, ela pode utilizar a previdência privada. Então, a pessoa que não tem o hábito de poupar todos os meses, ela pode utilizar uma previdência privada para programar os seus aportes, inclusive colocando esses aportes como um débito automático na conta, né? Ou pode colocar através de boleto que vai chegar no e-mail todos os meses para você pagar, né? Então, essa funcionalidade da previdência privada, que não tem em outros produtos, ela ajuda muito nessa disciplina financeira do investidor. Outra grande vantagem da previdência é a flexibilidade de investimentos. Dentro de uma previdência privada, dentro de um mesmo plano de previdência privada, você pode selecionar vários fundos de investimentos. Você pode colocar um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, um fundo de ações, né? Pode ter 3 fundos ali ou mais, né? Dentro dessa previdência. Então essa é uma grande vantagem, né? Também, porque você dentro do mesmo plano de previdência, dentro da mesma estrutura ali, você consegue abarcar vários tipos de investimentos, vários tipos de fundos diferentes. Outra vantagem é em que, em muitos casos, esses planos de previdência eles servem como uma grande casca, ali, uma grande proteção em caso de ações judiciais, né, de credores, né? Então você consegue dar uma blindada ali no patrimônio em vários casos. Outra grande vantagem da previdência privada: portabilidade sem precisar fazer o resgate, né? Então se você tem um fundo ali que deixou de performar, que mudou a equipe, que não está tão legal mais, você quer trocar de fundos de investimentos, você pode fazer a portabilidade para outro fundo ou até para outra instituição e tudo mais sem precisar resgatar esses investimentos, ou seja, sem precisar pagar imposto de renda, né? Então o investimento só troca de fundo ou só troca de instituição e mantém dentro do mesmo plano de previdência com o mesmo certificado lá, sem você precisar ter um gasto com imposto de renda, por exemplo, né? Que seria diferente fora da previdência caso você estivesse investindo, por exemplo, imagina que você tem um investimento lá no Alasca, né, fundo de ações, e aí você faz o resgate
e para passar para outro fundo você vai ter a cobrança do imposto de renda ao fazer o resgate, porque vai ser retido na fonte, né? Outra grande vantagem, essa aqui é muito grande mesmo, né? Principalmente agora no Brasil, que o governo está atacando aí de todos os lados para gerar receita, né? Com tributação, é a parte de sucessão, né? Você consegue se organizar através de uma previdência privada para fazer a sucessão do seu patrimônio financeiro para os seus beneficiários, para os seus herdeiros, né? Caso você venha a faltar, esse patrimônio ele vai passar para os seus herdeiros legais ou para as pessoas que você selecionou lá no plano de previdência, inclusive podendo selecionar de forma segmentada lá os percentuais que você quer passar para os herdeiros. Esse patrimônio ele passa automaticamente sem passar por inventário. E isso é muito interessante, porque o inventário você tem vários custos com cartório, advogados e etc, né? Então você tem uma grande economia na sucessão, além de conseguir organizar bem e passar instantaneamente esse patrimônio para disponibilizar para os herdeiros, né? Então essas são as grandes vantagens dos planos de previdência. No caso das desvantagens, o que na minha opinião é uma grande desvantagem e que faz com que, inclusive, grande parte do planejamento financeiro, às vezes, dos meus clientes, está em outros produtos que não estão dentro de uma previdência. Normalmente, os clientes têm alguma previdência privada dentro do planejamento, mas tem vários produtos que a gente não encontra, né, dentro de um plano de previdência. Né? Por exemplo, igual essa semana teve uma alta relevante em criptoativos e grande parte dos meus clientes estão ganhando muito dinheiro. Inclusive, ontem eu tive clientes realizando lucros de 63%, 63,67%, né? Um caso aqui e vários outros casos acima de 60%, através do ETF, o Hash 11. O Hash 11, por exemplo, é um ETF que a gente não consegue alocar dentro de um plano de previdência. Então, existe essa desvantagem dos planos de previdência, às vezes, não ter a disponibilidade de algum tipo de investimento específico. Às vezes, um ETF de ouro, né? Algum produto específico, uma emissão bancária específica, um produto de crédito privado específico, né? Então, a gente perde um pouco dessas possibilidades, né, desse universo de possibilidades que existe no mercado financeiro, principalmente pessoa física, hoje nas plataformas e na plataforma do BTG, que é onde eu atendo os meus clientes. Observando, eu acredito que essa é a grande desvantagem do plano de previdência, mas também para quem quer simplificar, né, o planejamento financeiro, os investimentos, é possível sim você utilizar, inclusive, apenas um fundo dentro de uma previdência privada que já serve como um bom investimento para longo prazo, né? Se você não quer, por exemplo, montar uma carteira diversificada em várias classes de ativos, ter lá ouro, ter várias classes de ativos, ações, etc., você quer só um fundo que já resolve tudo? Existe isso. Inclusive, eu vou mostrar no final desse vídeo um fundo nosso, né, da Casa Capital, que serve para esses casos também. E vou mostrar, inclusive, a rentabilidade dele para você ver o que é a diferença, né, de um bom fundo de investimento de previdência para os fundos que eu mencionei dos grandes bancos aí. Certo, eu já vou te mostrar agora, inclusive, esse fundo do nosso escritório, da Casa Capital. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Tá aqui. Esse aqui, então, é o Casa Multifundos Previdenciário. Esse aqui é o fundo que nós temos aqui em parceria com o BTG, né, com o nome do nosso escritório aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui. Lembrando que assim, o BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, né? Então, eles têm mais de 140 bilhões de reais aqui sob gestão, né? Mais de 1.800 portfólios geridos, 40 profissionais no Brasil e no exterior. Então, assim, isso aqui na parte de Portfolio Solutions, né? Só na parte de
na parte que faz que faz a administração da carteira do nosso fundo, né? Então, aqui um pouco da equipe, né? A experiência do pessoal. Não vou passar nesses detalhes aqui, porque depois, caso você queira ter acesso a esse material, que você pode entrar em contato comigo, vai ter na descrição aqui o meu número do WhatsApp e o meu Instagram. Você pode entrar em contato comigo que eu posso passar esse material aqui para você, tá? Eu quero te mostrar aqui basicamente as informações aqui mais relevantes em relação à performance, né, e como é que funciona o nosso fundo de previdência. Esse aqui é um exemplo, igual eu falei, de um fundo que você consegue resolver sua vida só com um único fundo, tá? Então, investiu aqui no Casa Multifundos Previdenciário, já serve como um fundo de acumulação de patrimônio para longo prazo, tá? Aqui no canto, olha só, aqui mostra a composição do nosso fundo, né? Como eu falei, é um fundo, o Casa Multifundos, né? Então a gente pega, né, todo o patrimônio que é investido no fundo e distribui isso em vários fundos, né? Tem a carteira administrada lá pelo BTG, o BTG Tesouro Selic, uma carteira de renda variável, o BTG Inflation aqui, o Absolute Atenas, SPX Seahawk. Então é uma carteira de fundos, muitos fundos que inclusive você não consegue ter acesso, né? São fundos fechados, né? Fundos que tem uma aplicação mínima muito alta, né? Então a gente consegue, através de um pool de investidores que a gente atende, né? O nosso escritório atende mais de R$ 1 bilhão em investimentos, então a gente consegue dar acesso a todos esses fundos através do nosso produto, né, através do fundo previdenciário. E aqui, o melhor de tudo, né, a nossa rentabilidade. Olha só, aqui no gráfico você já pode visualizar essa linha em azul escuro é o CDI. E olha só a rentabilidade do fundo sobre o CDI. Então está bem acima aqui. Se a gente pegar o retorno de 5 anos aqui, por exemplo, o CDI rendeu 42,63%. E o nosso fundo teve uma rentabilidade de 53,09%. Isso com uma volatilidade de 5,06% e um Sharpe de 0,40 aqui, né, nos últimos 5 anos. Então perceba que é um fundo, né, que te entrega uma rentabilidade acima do CDI. Lembra que eu falei que lá nos grandes bancos, se a gente procurar aqueles Brasilprev da vida, aqueles fundos do Bradesco, muitos deles rendem, né, tem rentabilidades abaixo do CDI, inclusive alguns com mais liquidez, né, que tem rentabilidade de 50% do CDI, ou seja, metade do CDI. Então é realmente um absurdo, assim. Aqui tem a alocação de multimercados, né, os fundos que tem dentro da nossa previdência. Perceba que só coisa top aqui mesmo, né? Fundo Verde, Ocam, Biuna, Legacy, Absolute, Capitalo, SPX, só as melhores gestoras aí do mercado que a gente tem acesso através do BTG, né? Certo? E aqui as informações sobre o de aplicação mínima, né, e movimentação mínima. Então, você consegue fazer a alocação nesse fundo com aplicação a partir de R$5.000 e aportes mínimos, se eu não me engano, é 200, tá? Mas considera esses 500 aqui a princípio. Cota de aplicação, resgate e D mais 30, tá? Liquidação, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Existe essa possibilidade de você economizar, né, esses valores que eu falei em relação ao seu imposto de renda anual. Se você quiser fazer uma simulação específica para o seu caso, colocando lá as deduções, o número de dependentes que você tem, mais ou menos os gastos que você tem com saúde, com educação e etc., a gente consegue fazer uma simulação e saber exatamente quanto que você precisa aplicar numa Previdência PREGBL para você ter esse benefício. E aí, também, se você já tiver interesse, quiser fazer um acompanhamento comigo, eu faço assessoria exclusiva completa com patrimônios a partir de R$300 mil. Então, se você quiser marcar
uma reunião gratuita comigo para entender como é que é a minha metodologia e como é que a gente faz uma simulação para o seu planejamento financeiro, acumulação patrimonial e atingir os seus objetivos financeiros. Você pode entrar em contato comigo aqui através do meu número do WhatsApp aqui, que vai estar na descrição, e também do meu Instagram. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.